Salve, salve pessoal ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos aqui em mais um episódio especial do Alvinegro de Porangabuçu, projetando a temporada de 2024 e vamos trazer um cara aqui que tem muita história com a camisa do Vozão, foi capitão, experiente, tem acesso com a camisa do Ceará e ele vai falar tanto da sua trajetória como ex-zagueiro do Vozão e agora neste novo projeto como técnico do Sub-15 e chegando logo com vitórias. Thiago Alves, satisfação ter você aqui no nosso CearáCast. Agradeço o convite, né, e me coloco à disposição aí sempre, né, para esse bate-papo aí, é sempre bom, né, tá revendo os amigos, né, podendo bater esse papo legal e falando sobre o Vozão também, né, que Legal é demais. gostoso. Perfeito. Thiago Alves é uma autoridade para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu e também sobre categorias de base. E para me ajudar aqui no assunto, eu trouxe um cara que neste dia, exatamente dia 7 de dezembro de 2023, está fazendo aniversário, o nosso ilustre filho de Maranguape, Breno Rebouças. Satisfação ter você aqui, companheiro. Tudo bem, Samuel. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez no CearáCast para conversar sobre assuntos do Alvinegro de Porangabuçu. De fato, hoje a gente completando mais um ano, né? Mas estamos aqui sempre no Batente, é importante. Você sabe que trabalho é meu segundo nome, né? Então estamos aqui a posto. Vamos lá. O homem trabalha, Breno Rebouças, hoje fazendo mais um aninho de vida, 22, né? Quase isso. Pronto, é isso, tá só começando. E aqui a gente tá com o Thiago Alves, cara, eu vou logo começar. E aí, Thiago Alves, saudade do campo, de jogar, hoje já tá aposentado aí faz um tempinho, mas se desse pra dar um caldozinho ali com os outros jogadores, daria certo ainda? A saudade é grande, né, saudade ali a gente brinca, né, tava até conversando com o João Marcos esses dias, né, a gente fala, pô, a gente tem muita saudade ali dos treinamentos, né, daquela resenha de vestiário, né. O jogo, cara, é muita dor de cabeça, sabe? Esse negócio de ter que ganhar sempre aí. A pressão. Mas né? não, a gente brinca assim, mas essa adrenalina de jogo, né? Você pega ali vivendo os momentos decisivos aí do Campeonato Brasileiro, né? A gente assistindo os jogos, aí chega nessa fase do ano, bate uma saudade, né? De estar podendo. Você passa a rever, né? Algumas coisas, as situações que passou, né? Momentos bons, momentos ruins, né? Esse final de ano, assim, vem um misto de sentimentos, assim, né? Rede social relembrando alguns momentos também, assim, então é bem bacana, assim, eu sinto muita saudade. Eu sou um cara que sou apaixonado por futebol, não me vejo longe do futebol, né? No entanto que retomando agora a carreira de um outro viés, mas sou apaixonado por futebol e vivo essa bola ali porque é um negócio muito prazeroso pra mim, eu gosto muito. Legal. E legal, né, Breno? Porque a gente traz ele numa semana em que um time que ele jogou, foi o Palmeiras, entre 2013 e 2014, foi campeão brasileiro, né? 12 títulos. E você também, como a gente tava falando ali nos bastidores, tem ainda uns conhecidos que trabalham no staff do Palmeiras. Feliz também com o título do Verdão? Sim, onde a gente passa, a gente deixa amigos, né, cara? Todo clube que você trabalha, não tem como, cara, você passar um ano, igual eu passei um ano e meio no Palmeiras, e você não adquirir carinho, né, pelo clube, né, pelos funcionários também. Passei lá numa situação que era dificílima pro clube, né, em 2013, quando eu cheguei, estava na Série B do campeonato, né, problemas financeiros, né, e com a gestão do Paulo Nobre na época. Sim. Ele já é um cara visionário, um cara que tem né, uma visão muito legal de futebol, assim, ele falou, né? Se a gente suportar, né, esse 2013, esse 2014 aqui, depois o clube voltará a ser uma potência e hoje, no início ele profetizou isso lá em 2013, 2014 e agora estão colhendo os frutos aí de, né, campeonatos de Libertadores, são bicampeões de Libertadores, bicampeão brasileiro, Verdade. então atingiram, né, voltaram a atingir um patamar de um gigante do futebol brasileiro. Fico feliz pelos funcionários e atletas que lá estão, né, que foi merecido. O Thiago estava falando aí que é apaixonado por futebol e que por isso não se viu em momento nenhum longe do futebol. E hoje a gente tem a gente pode lembrar facilmente de vários jogadores que conseguem estender a carreira por mais tempo. Hoje, com a tecnologia, você consegue, dentro dos clubes, ter um trabalho de recuperação, os jogadores se cuidam um pouco mais, alguns até fazem, além do trabalho do clube, um trabalho com o personal e conseguem estender essa carreira por mais tempo. Você não pensou em estender um pouco mais essa tua carreira dentro do campo? E está jogando, porque a gente olha para você, tem jogador que para e rapidamente muda Sim, o perfil ali, até físico de como era em campo. O Thiago não, tá bem cuidado aí. verdade. Não pensou em estender um pouco mais, não, Thiago? Então, hoje em dia, né, com a tecnologia, não só as cirurgias hoje, né, ajudam muito a vida útil, né, do atleta, os recoveries, né, hoje em dia você pega a fisioterapia, evoluiu demais, o pré-treino, né, que a gente chama ali também, essa parte física, né, que é uma demanda muito grande do futebol hoje, evoluiu muito essa área.
E você vê atletas aí com 40 anos jogando hoje, né? O Nenê jogando até hoje, Zé Roberto estendeu a carreira um bom período. Aqui no estado do Ceará, o próprio Ciel, né? O Ciel jogando, né, em alto nível também, com Fernando Praz, são pessoas assim que se cuidam bem. E no meu caso, começaram a se fechar algumas portas assim para grandes centros, sabe? E comecei ainda, tentei jogar um pouquinho lá no meu estado, que é um sonho meu, né? Eu tinha alguns sonhos, realizei bastante deles. E eu sou do Espírito Santo. Apesar de ser natural de Belo Horizonte, eu me criei no Espírito Santo. E eu gostaria muito de ver um time meu, né? Eu tinha esse desejo no meu coração. Eu falei, não, eu queria poder ajudar dentro do campo, ter um acesso ali, né? Conseguir alguma coisa. Ano passado eu voltei para lá para tentar ajudar num clube que chama Vitória. Só que aí, por algumas questões lá, né? Aí eu resolvi, falei assim, ah, não, chega aqui, deu. Vou me capacitar agora, eu quero buscar viver esse novo momento, assim, porque eu tava com 38, né, na época. Aí eu falei assim, ah, não, vou começar a estudar agora, eu quero poder ajudar de uma outra forma, a poder formar atletas, a poder, né, até futuramente também eu viso estar dentro do profissional de novo, mas agora eu quero viver esse momento mesmo de base para me poder aprender, para me poder evoluir, conversar com bastante pessoas assim, né? Mas a questão do atleta, eu tinha colocado no meu coração, eu não coloquei não determinei um prazo assim, eu falei assim, eu vou jogar até tanta idade. Mas eu falei assim, eu vou até onde der, né, para mim não ficar frustrado, porque quando você bate papo com um ex-atleta assim, você fala assim, pô, eu acho que dava para ter ido mais. Aí outros falam assim, ah, não, eu acho que eu fui muito. Então eu vejo assim que hoje, né, olhando a minha carreira, olhando aquilo que aconteceu, eu sou um cara totalmente realizado, não fico frustrado por ter parado como parei, aonde parei, né? Gostaria de ter ficado um pouquinho até mais aqui no Ceará, mas aconteceu algumas coisas e já estava também com a idade, saí daqui com 35 para 36 anos, então já estava com a idade mais avançada assim. E pesa bastante o peso da idade, a recuperação dos jogos. Aqui você tem uma logística Porque é mais distante, né? muito distante, você Thiago, viaja até muito. queria te fazer uma pergunta que é até um pouquinho fora do Ceará, se não me Sim, permitir, mas sim, à é uma vontade. curiosidade que eu sempre tive, você citou aí ser o estado do Espírito Santo, que é um estado que é colado ali, São Paulo, Rio, Minas. Por que o futebol do Espírito Santo não tem esse destaque que esses outros estados conseguem ter com clubes se destacando a nível nacional? O que acontece? Que é um estado tão perto ali do chamado eixo e não tem Sim. esses times assim de destaque como a gente tem em São Paulo, Rio, Minas e ali por perto. Ali você pega ali, né? Você tem um eixo Rio-São Paulo, Minas ali, né? Um futebol muito forte. Exato. E ali é muito coladinho com o Rio de Janeiro. A maioria dos torcedores ali são todos torcedores carioca, sabe? Sim. Tem uma cidadezinha lá que chama Guarapari, que é uma cidade de praia, que aí é a praia dos mineiros lá que eles falam. Então tem um reduto tem um reduto lá de Minas lá também. Mas aí o que eu sempre falo, né? A pergunta que eu mais ouço é essa, né? Por que o Espírito Santo não dá certo? Lá tem grandes empresas, né, que poderiam estar ajudando os clubes, né? Você tem CST, né, que é a Companhia Siderúrgica de Tubarão, tem a Vale, Chocolate Garoto, né? Fora Uhum. outros tantos aqui que eu posso citar. Alguns até investem lá, só que o futebol não consegue caminhar lá. Não sei, eu não tenho essa resposta, sabe? Eles montam grandes times, tem um time lá agora que tá formando até um time legal, levando bastante atletas, mesmo que sejam no final da carreira, mas com atletas de expressão, né? O Chiesa tá jogando lá agora, o Chiesa saiu daqui, tava na Floresta, né, ano passado, o Uhum. Chiesa de lá também, né? O Chiesa do Espírito Santo. Conheci ele lá, ele tá jogando, é no Rio Branco que chama, né? Aí tem o Rio Branco, o Desportiva, Vitória, Serra, que são os times da capital. Aí no interior tem o Nova Venécia, que é o Richardson, né? Nova Isso, Venécia é. enfrentou já o Ferroviário Exato. recentemente, Na acho que ano Copa do passado. Brasil, não Copa do foi? Brasil. E ganhou. E avançou. Exatamente. O Richardson, que ajuda lá, né? Ele é da cidade, se não me engano, ou mora perto. Acho que o pai dele é algum dirigente, uma coisa assim, né? Perfeito. Ele tem uma participação no clube. O clube está crescendo bastante. É um clube novo, né? Tido como novo assim, mas teve bons resultados. Questão de base também, eles já participaram algumas copinhas agora, né? Aí tá surgindo um time lá agora, que é um time de empresários, que chama Porto Vitória. Uhum. E sempre surge sim, sabe? Algum tempo atrás teve um clube lá que chamava 12, aí teve um outro clube que esses clubes mais novos, assim, tudo de empresário, assim, até o Espírito Santo mesmo, que quem tava gerindo ou ajudando a gerir era o Carlos Germano, que é lá do Espírito Santo também.
né? Então sempre surge alguns times, mas nunca Consegue render, né? conseguem, de fato, assim, permanecerem, sabe? Montam times, aí faz 2, 3 anos, aí daqui a pouco desistem de investir, vão para outros estados. E eu não consigo nem te informar isso, sabe? E tem Entendo. um povo que é apaixonado por futebol também, sabe? Mas os clubes não conseguem caminhar assim por conta própria, não conseguem avançar, né, nas séries, né, Não consegue ter ali, uma não consegue sequência, ter né? um acesso Mas o que importa é significativo. que o Espírito Santo entregou para o Brasil Ora, o maior cantor do Brasil, que é diga, Roberto Roberto Carlos. Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim. Exatamente. E, Thiago Alves, você tá falando aqui dos clubes, né? Você jogou no Serra, jogou Sim. também no Vila Velhense Isso. e no Vitória do Espírito Santo, Perfeito. né? Eu queria saber o início da sua carreira, cara. Você é de Belo Horizonte, mas como Sim. foi que fez a ponte aérea ali pra Espírito Santo? E também o seu início como zagueiro. Você era zagueiro ou você foram botando o cabo pra trás ali? Porque geralmente o cara é Verdade. atacante, aí vem recuando. Foi dessa forma mesmo. Eu falando, né, sobre a minha vida, apesar de ser mineiro, a minha família todinha é capixaba, né? Meus pais são capixabas, aí eles trabalhavam, né? Foram trabalhar em Minas, eu nasci lá. Até 6 anos morei na capital, até os 12 eu morei numa cidadezinha do interior lá de Minas, que chama Piracema. Aí depois dos 12 anos, em seguida eu fui para o Espírito Santo, né? Retornei, meus pais retornaram para o Espírito Santo. E lá eu comecei a jogar futebol, né? Comecei em escolinhas, aí depois eu fui pro Serra, né? O Serra eu passei 6 anos, né? Fazendo entre base e profissional lá. Sim. Foi um lugar de um aprendizado muito legal para mim, sabe? Conheci bastante pessoas, assim, apesar do futebol lá não ser tão conhecido, mas tem bons profissionais, sabe? Já visto que tem bastante jogadores espalhados pelo Brasil, né? Que a gente, final de ano, as peladas lá é bem bacana, dá umas peladas boas. tem bastante atletas Final de ano legais. agora também vai render novamente? Verdade. Ou agora, indo para dezembro agora, já tem alguns jogos beneficentes Oh, lá, legal. né? Que já estão marcados, mas aí a galera aproveita para rever, né? Os amigos que passam o ano todo, né? Alguns fora do país, Sim. outros espalhados pelo Brasil. E joguei no Serra, depois eu fui pro Vila Velhense, que é uma equipe menor lá, né? Essa equipe bem menorzinha, assim, lá no Espírito Santo já. Que graças a Deus eu tive boas passagens por esses clubes e aí eu vim parar aqui no interior do Ceará. O primeiro clube que eu joguei aqui no Ceará foi no Icasa. Eu vim para Juazeiro do Norte, passei 3 anos aqui. E né? como é que foi a adaptação aqui no Icasa, cara? Porque ali Cariri... Para mim terra é um bem- choque cultural, né? Exatamente. Você uma sai, cidade né? que vive a religião ali, né? Muito Perfeito. firme e forte em relação Você a isso. sai do Sudeste ali, aquele clima mais ameno, aí na hora que você bate ali em Juazeiro, tem 2 sóis ali. Que lugar quente, meu Deus do céu. Mas foi um lugar também de um aprendizado, que até hoje tem amigos lá, que a gente tem contato, sabe? No Icasa foi uma passagem muito bacana, pude ter um acesso lá, né, da Série C para a Série B, vivi a Série B lá também. No meio desse contrato aí de 3 anos, eu tive uma experiência de vir pro Fortaleza. Eu joguei um jogo só no Fortaleza. Eu pesquisei isso também. Passei 3 meses, né, no Não Fortaleza. conseguiu se adaptar no Leão? Não, eu vim por empréstimo e o time do Fortaleza era muito forte, né, na época, né, o time do Fortaleza, né, você pega aí a lista de ídolos recentes do clube, tava todos em atividades naquela época, né, então eu tive pouco espaço, né, mas eu relativamente mais novo, né? Mas aí eu fiquei um mês e retornei de empréstimo, aí tive essa sequência no Icasa, subi para a Série B, saí e pude retornar agora, né, no Ceará, que foi uma experiência bem bacana, assim, sabe? Você jogou no antigo Romeirão, né? Não chegou a conhecer o novo Não. Romeirão, não, né? O novo eu não tive a experiência ainda, não tive a oportunidade lá, mas se Deus quiser, no futuro próximo aí eu posso lá visitar ou até trabalhar, né, em algum jogo lá. E a gente aqui na capital também torce muito, cara, pro Icasa, pra esses times do interior voltar a ter força, né? Porque o Icasa chegou a bater ali, né? Pra poder acessar a Em Série A do 2008 campeonato. foi finalista contra o Fortaleza, né? 2008 eu tava nessa final. Foi finalista. 2007 e 2008 também. 2007 foi eu não estava, né? Eu cheguei no final de 2007. Em 2008, na campanha do vice-campeonato cearense, eu estava no time do Icasa. O Icasa tinha ido bem, acho que no primeiro turno, no segundo nem tanto, né? Ganhamos o primeiro turno. Foi, aí no segundo turno acho que ficou. Só que era um turno contra o outro. Perfeito. E na final disputou com o Fortaleza. Era o Play Freitas, o técnico, não? Era o Play. Era o Play, né? Foi um dos momentos que o Icasa mais ameaçou ali o Fortaleza. Acho que até por isso que talvez o Fortaleza tenha se interessado por você, não é isso? Bastantes atletas saíram, né, daquela equipe nossa, né? Porque geralmente quando uma equipe do interior aqui se destaca, aí vai metade pro Fortaleza e metade pro Ceará. É verdade. Aí vieram alguns aqui pro Ceará na época, eu fui pro Fortaleza, foi eu,
Gilberto Matuto, Gilberto Matuto, Caramba, lembro lembro bem. muito. mais Matuto. uns 2, 3 atletas do Icasa vieram. Aí depois veio o Vanderlei, que estava com a gente também, veio pra cá. Teve o Ricardo Baiano, vieram alguns Sim. atletas. Aí dividem, né? Uhum. As equipes, né, tidas como maiores, elas vão lá e captam bastante atletas, né? Mas foi um ano bem bacana, né? Um campeonato muito forte, né, na época. O Icasa tinha uma equipe muito forte. Em 2013, por um detalhe, o Icasa não subiu para a Série A do Campeonato Isso, Brasileiro, Exato. né? Que até hoje corre lá um problema na Na justiça, justiça. né? Mas naquela época eu estava no Palmeiras, eles ganharam, inclusive ganharam de nós lá, né? Lá no Romeirão, Uhum. o Icasa ganhou de 1-0 do Palmeiras. Não, o Casa fez bons jogos naquela Série B, ganhou do Bahia também, né? Perfeito. Com o Renato Gaúcho à frente lá, tinha um time massa, o Júnior Xuxa lá comandando o meio de campo. Era um time O interessante. Luiz Otávio estava lá. Isso, O Luiz Otávio exatamente. era o zagueiro do Icasa. Esse Era o caso de xerife. 2008 que você jogou, na época era considerado a terceira força do futebol sério. O Ferroviário não estava tão bem Uhum. e era considerado a terceira força. Foi um momento de mais brilhação do Icasa. E claro, essa temporada que vocês estão mencionando do quase acesso Sim. ali à Série A, mas de fato esse de 2008 a gente lembra bem, porque foi o Icasa que deu muito trabalho mesmo. Né, O Icasa, né, foi o quê? Em 2009 nós subimos, né, da Série C para a Série B, Para B. que coincidiu na época que o Fortaleza caiu para a Série C, né? Sim. Então, ali em 2010 teve 2011, se não me engano, tava o Ceará na Série A, Icasa na Série Icasa B e na o B. Fortaleza na Série C, Isso. cara, Exato. né? Chegou a ter até esse patamar assim, o Icasa. É um lugar muito legal de se trabalhar, né? Apesar da limitação de estrutura, né? De financeira, mas é um clube que, tipo assim, era uma família, sabe? Todo mundo, um frequentava a casa do outro, aquela coisa de clube do interior mesmo, que é bem bacana, sabe? Até hoje, né? Tem amizade com a maioria dos atletas, a gente se fala, né? Não deixa de estar sempre comentando e lembrando, né, as histórias, né? É o que eu falo, o futebol é bom, os bastidores é melhor ainda. Aquela legal, resenha, né? aquele dia a dia, né? As piadas, os apelidos, né? É gostoso demais de lembrar isso. E o Thiago Alves tinha um apelido também Tinha quando era nada, jogador? não tinha nada. Os caras Enchia o saco. não, eu zoava todo mundo, mas os caras não me poupavam. Thiago, e aí, a gente pulando pro Alvinegro, né, cara, você também teve um capítulo legal aqui com o Ceará, né? Você foi capitão em alguns momentos no Alvinegro. Aquele acesso em 2017 tá bem marcado na memória do torcedor do Ceará, naquele jogo lá no Heriberto Hilse. O Ceará já foi ali com a perspectiva de acesso e conseguiu naquela partida. Como é que foi pra você chegar no Ceará e conseguir um acesso que não acontecia ali há um período, né? Você já também estava num período ali jogando a Série B, conquista o acesso em 2017. Existe ainda uma conversa com os jogadores daquele grupo? Como é que é pra você ter jogado no Ceará naquele período aqui na capital? Foi bem bacana, né? O ano de 2017 para mim em si foi um ano bem difícil, sabe? Eu tinha saído da Ponte Preta em 2016, aí eu tava no Náutico no início do ano. Nisso que eu tava no Náutico, o clube passando por uns problemas financeiros lá terríveis, né? A gente tava com muito tempo de salário atrasado e tal. Aí começou a Série B, aquela incerteza. Sim. Aí eu não aguentei, eu pedi pra sair de lá, né? Eu tive uma proposta do Red Bull pra ir na época, né? Aí Red Bull Brasil ainda, no né? Red Bull Brasil. Aí quando eu tava lá no Red Bull, o Robson e o segurado, né, junto com o Chamusca, me convidaram para vir para cá. Então eu saí do Náutico, que naquele ano lá foram rebaixados, e eu pude vir para um clube que conquistou acesso, né? Sim. Aquela equipe, cara, também, pô, a gente se fala muito, né? Foi uma equipe que marcou também minha vida, assim, até pela amizade, né? Era uma equipe muito unida, cara. É bem bacana, assim, o ambiente, eu falo, cara, pro futebol, assim, ter bons nomes é bacana, mas ter um ambiente igual a gente tinha, assim, de amizade, de parceria, dificilmente dá errado, sabe? Uhum. A galera também é uma galera muito boa, uma galera muito resenha. Graças a Deus, né, naquele jogo lá do Heriberto Hilsen lá, cara, eu lembro até hoje que a gente foi com a perspectiva que a gente poderia subir. Sim. Na hora que a gente estava aquecendo, né, Eu tava lá. pra jogar, a gente teve a notícia do acesso, cara. acesso. Então foi um jogo maravilhoso pra gente. Sabe aquele jogo já sem peso, Foi, assim, né? eu tava lá fazendo a cobertura, eu fui fazer a cobertura lá no Heriberto Hilson, foi exatamente isso. A torcida que foi, né, até o Heriberto Hilson pra ver o jogo e celebrar o acesso depois do jogo, antes da bola rolar já tava comemorando. A galera já, tipo assim, o jogo já não tinha mais interesse algum. Era o Ceará jogando com o Criciúma e o torcedor aqui já fazendo festa, Sim. comemorando, sabe? O jogo foi em segundo plano. Já não era mais o foco, porque antes mesmo da bola rolar, o Ceará já tinha conquistado o acesso. Eu lembro bem dessa partida lá do Heriberto Rios.
esse acesso do Ceará lá de 2017, como você falou, que foi um time que conseguiu conseguiu chegar lá e a gente notava realmente essa união, essa... Foi um time que deu muita liga, né? E aí você depois fica para os anos de Série A do Ceará. O Ceará que na Série A passou por muita instabilidade, né? Ele teve um ano de mais tranquilidade, mas os demais foi um pouquinho mais instável. O que vocês acham que você acha, Thiago, da época que você estava lá jogando, que faltou pro Ceará nesse tempo que ele ficou na Série A para ficar mais regular naquela quantidade? Porque foram 5 anos de Série A. O que faltou para ter um pouco mais de regularidade? Então, a Série A, ela requer um outro nível, sabe? E pelo que eu já disputei a Série A em alguns clubes, e quando a gente estava aqui, né? A gente subiu de 2017 para 2018, você manteve praticamente o mesmo time, sabe? É verdade. Então e a Série A para a Série B é um abismo, assim, né? Um abismo técnico que é... E a equipe, o clube em si, né? Tinha muito tempo que não disputavam a Série A, então você perde esse time, sabe, de contratações, aí que eu posso te falar assim, você perde aquele time de o que a gente vai precisar para a Série A, né? Esse time que subiu para a Série B, será que ele é capaz de sustentar um ano de Série A? E você pega em 2018 aí, né? A gente foi campeão, eu não estava aqui na época, né? Eu saí, né? Em 2017 eu saí, que eu tinha um contrato no Red Bull, eu não disputei estadual 2018, que foi o último campeonato do Ceará. Aí eu retornei para o Brasileiro. E foram campeões, né? Cearense, fizeram um bom ano, só que para a Série A, o início nosso já foi um início muito ruim. Foi, né? demorou muito que a foi primeira vitória. Aquele né? ano lá para a gente conseguir a primeira vitória. A gente terminou o primeiro turno, se não me engano, com 12 pontos. Né? Eu lembro na época, Thiago, que foi feito. A gente fez uma matéria, eu e um colega meu, que a gente fez um cálculo, o Ceará tinha que ganhar para permanecer. Ele tinha que ganhar, acho que mais 50% dos jogos que ele ia disputar. Era uma situação assim muito complicada. E o Ceará conseguiu fazer. O segundo turno nosso, eu acho que a gente, o Lisca tava falando na época, eu acho que a gente ficou em 6º lugar, né, no Campeonato Brasileiro. Um segundo turno muito bom, sabe? A gente teve uma arrancada muito legal. E nisso, nos outros anos, né, já ajudou nessa montagem para os clubes, né? Mas mesmo assim, ainda remodulando, né? Foi pegando essa casca de Série A, né? Então, tipo assim, é horrível para um clube quando você bate na Série A e já cai para a Série B, né? Então, aí quando você vai acostumando com o campeonato, aí o Ceará você pode ver, né, que as demais, né, os demais anos foram se tornando mais tranquilos, assim, né? Até o ano que caiu, eu falo que foi um desastre, assim, porque foi muito bem planejado, né? A equipe era uma equipe muito boa, não merecia, né? Assim, olhando a grosso modo, né? Eu acompanho de fora, sou um torcedor, eu sou suspeito para falar, mas naquele ano que o Ceará caiu, não merecia cair, porque pelo time, sabe, que tinha, assim, a folha salarial, os nomes que tinham, sabe? Você vê que era um bom time. Não à toa, quando o time cai, a maioria dos jogadores, eles saem e vão jogar a Série A, né? A elite. Perfeito. Aí é o que eu te falo, né? Esse nível de Série A que o Ceará atingiu, né? Você pega aí os jogadores, todos queriam vir para cá jogar, né? Então você sobe de patamar, né? Aquele 2018, onde aquela incerteza, será que eu vou? Será que eu não vou? Em 2019, 2020, todos os atletas já queriam vir para cá, né? Porque porque o Ceará construiu um bom nome, né? Aqui você tem uma estabilidade financeira, você tem uma estrutura, né? A estrutura do clube. Eu cheguei em 2017 ali, né? Se você pegar o Ceará de 2017, o Ceará de 2023, é um abismo de estrutura, assim, sabe? A gente entra lá agora, né? Você relembra, pô, aqui tinha isso, tinha isso, e hoje você vê o salto, né, de estrutura que o Ceará deu, esses anos na Série A aí, a gestão, né, do Hobbs com o João Paulo agora fez muito bem ao clube, né, em questão de estruturas, de resultados também. Sou muito grato ao que eles fizeram também como atleta já era muito grato, como torcedor também eu falo assim que eles deixaram, né, um legado. O João continua, mas o Robson deixou um legado bem, bem bacana. Não conhecia Evandro, né, que Evandro era de uma gestão anterior da minha, o pessoal fala bastante, mas eu pude viver essa gestão do Robson ali. E foi um cara bem bacana, sabe? Cara que estruturou bem o clube ali. Hoje você vem lá, eu rodei em bastantes clubes nesse Brasil aí. Você pega, são poucos clubes que têm uma estrutura que o Ceará tem, as condições de trabalho que dão os atletas, sabe? Condições financeiras também. Você pega o Ceará hoje, né? O pessoal vem de olho fechado aqui porque sabe que honram com aquilo que prometem, sabe? Então,
o Ceará atingiu um outro patamar, assim, esse crescimento, né? Eu falo daquilo que eu vivi, eu posso falar daquilo que eu vivi, que é de 2017 a 2020 e agora retornando, né? Mas acompanhando de fora, batendo papo com os Sim. meninos, a gente sempre fala que eles mantiveram essa linha, né, de trabalho. E é legal isso, porque nessa semana também teve uma entrevista do João Paulo Silva para o canal GOT, né, que ele explica isso, que a responsabilidade financeira que o Ceará tem desde que ele jogou a Série A e que continua agora também, principalmente, porque o time tá precisando se reerguer novamente, Perfeito. fazer uma reconstrução, uma reformulação para 2024 ter um time mais sólido para conquistar o acesso novamente, e ele fala isso na entrevista que ele deu nesta semana. Thiago, falando ainda dessa questão de linha, né, cara, você teve ao longo da carreira bons parceiros ao lado ali, né? Na dupla de zaga que fazia a moral mesmo das equipes adversárias baixar de nível por conta da pressão que vocês tinham ali. Tinha algum cara que você olhava assim, pô, esse cara aqui foi meu parceiro mesmo assim, fazia uma dupla de arrepiar na zaga ali atrás, que você ainda hoje lembra com carinho? O Luiz Otávio aqui, a gente teve uma passagem muito bacana, né, cara? Aí teve uma também que foi de Mojimirim, né, cara? Que eu joguei no Mojimirim lá, eu passei 3 anos lá, eu joguei praticamente 3 anos com o Lucas Fonseca, né? Que era o zagueiro que jogou no Bahia, aqui Uhum. também recentemente. Então foram algumas duplas, assim, que é bem bacana, assim. O Luiz Otávio é uma pessoa muito boa. O Lucas também, que geralmente quando a gente faz a dupla de zaga, assim, a gente concentra junto, bate Sim. papo, sai junto. Então são pessoas que dá uma sintonia bem legal dentro do campo, sabe? Tem coisas Uhum. que não precisa nem você falar muito, às vezes você olha pro outro, às vezes, né, Sim. fica muito bem sincronizado, né, o treinamento. O treinamento, ele, principalmente no setor defensivo ali, né, você tem poucas mexidas, né? No setor ofensivo, você tem uma rotatividade maior de atletas, né? Uhum. E o setor defensivo, ele te dá uma instabilidade, assim, você tá jogando sempre, né? Você Sim. tem que ter uma sequência, você tem que ter uma consistência, assim. Então, as duplas de zaga, assim, conversam bastante, assim. Então, o Luiz foi uma dupla de zaga bem legal e o Fonseca também foi, assim, de continuidade, né, em questão de anos, assim. Foi essas duas duplas de zaga, assim, que eu tive, assim, que foi uns caras bacanas, Marcou, assim. né? Não só dentro do campo, mas fora do campo também, que são pessoas de bem, sabe? São pessoas que a gente Pessoas conversa até hoje. centradas, né? Perfeito, Você também, né, cara? Você é um né? cara bem centrado, assim, o pessoal geralmente elogia o Thiago Alves, né? Um cara bem tranquilo e tal. O pessoal fala que é duas personalidades. Fora do campo, calmo, mas dentro do campo não tem jeito. Dentro do O campo negócio você era tem ruim pros que. adversários, Não, né? você tem que. Não dá pra pedir por favor, né? Dá licença. Então você tem que explodir um pouquinho mais. O pessoal fica zoando, rapaz, você é brabo dentro do campo. Eu falei, não, é porque ali é trabalho, né? Ali. Thiago, eu já fiz essa pergunta a alguns outros defensores que já vieram aqui nos nossos podcasts. O zagueiro, ele joga mais atrás, ele consegue ver o jogo todo, né? Quando a bola. E pra ele, acho que é bom quando a bola tá lá na frente, que não tem pressão em cima dele, né? Mas você consegue ver o jogo todo. Você acha que isso facilita pra essa transição, pra você começar a ser treinador, você ter, acompanhar o jogo de dentro do campo e de um ângulo onde você consegue ver ele se desenvolver, começando a jogada, iniciando, passando ali pelo meio, chegando ao ataque? Ajuda ou não você? Goleiro também tem muito dessa história de que observa muito o jogo, consegue ter uma visão diferente do que tá acontecendo ali na linha, como a gente chama, né? Porque ele tem essa observação mais de trás e fica ali entendendo melhor o jogo. Perfeito. Você pode ver que se você puxar um histórico aí, a maioria dos treinadores, a maioria dos caras, ou é volante, ou zagueiro, ou goleiro. O goleiro. Né? Porque são pessoas que são cargos de responsabilidade, né? São Uhum. cargos que você não pode errar muito no jogo, né? Então você tem que observar muito. E o que eu né, puxava para minha carreira? Toda a orientação que um treinador passava, né, eu tentava captar essa orientação para poder replicar ela dentro do campo, né? Por isso que até por muitos times o pessoal me botava de capitão, não é uma coisa imposta assim, mas é uma coisa natural minha porque eu gosto de orientar, né? E quanto mais eu oriento, eu penso assim, pela lógica, né? Quanto mais eu oriento, quanto mais o time tá redondinho na frente, menos bola vai chegar para mim, Exato. menos trabalho eu vou ter. Então, quando eu conseguia posicionar bem os atletas que jogam na minha frente, né, como você disse, né, eu posso ver o campo todo de frente. Os atletas, na maioria, ficam no meu campo de visão, então eu posso orientar todos, né? Sempre respeitando, né, a tática do time, sempre respeitando o todo, né? Não só o eu, né? Querendo fazer o melhor para mim, né? Mas orientando para a tática do time, né? Para a tática do todo funcionar. O goleiro às vezes fica um pouquinho mais atrás, né? A voz ainda chega um pouquinho mais distante para nós, mas zagueiros e os volantes principalmente, laterais também, você pega e você vê o jogo todinho na sua frente acontecer, né? Toda a movimentação,
todo o treinamento que a gente faz, né? Que a preparação para o jogo também ela é muito importante. Então, você consegue ver os desenhos táticos todos na sua frente ali. Aquilo que a gente vê de cima na televisão, ali de dentro do campo, a gente consegue enxergar num ângulo, numa ótica bem legal e em tempo real ali. Então, quanto mais eu orientava, né, os atletas, esse balanço defensivo, e quanto mais se orienta no treino, no jogo, automatiza muito mais também, né? Então, eu sempre falava para os volantes, não precisa nem se olhar para trás, só ouve a minha voz e vai balançando aí. Então, quanto menos o volante corre, menos o meia vai correr, né? Consequentemente, o atacante também vai correr menos e menos a gente vai sofrer. Então, falava bastante, né? Sim. Bem, gosto de me comunicar bastante. Mesmo, né? Mas é isso, aí ajuda. Aí hoje eu trago para mim, né? Quando você fica replicando muito, né, a gente aprende no ensinar também, né, no falar, né? Então isso automatizou muita coisa na minha vida, esses esquemas táticos, né, plano de jogo, estratégia de jogo, fixou muito na minha mente e hoje eu tô podendo viver passando isso aí para os meninos, né? E agora, até essa transição, né, cara, de jogador para técnico, como é que tá sendo para você essa mudança? E você chegou agora há pouco tempo no Ceará e já conquistou um título estadual, rapaz, no Sub-15, né? O time conquistou o bicampeonato, uma sequência de 13 jogos, 12 vitórias. Então, começo de trabalho muito bom para você, né? Para mim foi uma surpresa ótima esse ano, né? Parei ano passado, aí comecei a fazer os cursos e vim aqui fazer um acompanhamento técnico, cara, porque o Guto foi meu treinador, né? O Guto Ferreira estava no Ceará, Sim. O Juninho, que é o preparador físico dele, o Andrezão, né? São pessoas que eu convivi durante muito tempo, né? Dentro do campo, lá no Mojimirim, depois na Ponte Preta. Aqui eu não cheguei a trabalhar com eles chegaram em 2020, eu tinha saído em 2019, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com eles aqui, mas são pessoas assim que marcaram na minha carreira. Sim. Pedi uma oportunidade para poder vir para cá, né? Aí vim acompanhar, aí pude bater um papo com o Sandro, né? Eu vim acompanhar a categoria de base também. E abriu essa lacuna aí no Sub-15, né? O treinador tinha saído. E ele me fez o convite e me pegou meio que de surpresa, assim, Quem? sabe? O Sandro Queiroz? O Sandro, né? Legal. O Sandro conversou com o Israel, né? Junto com o João Paulo também. Aí batendo um papo com eles, eu tava para ir embora já pro Espírito Santo, né? Eu vim para cá com a mala para 10 dias de roupa. E tô aqui vai fazer 5 meses. Verdade. A minha família que falou, não vai voltar mais não. Eu falei, não, deixa eu quietinho aqui trabalhando. Né? Mas brincando. Aí me apareceu essa oportunidade, né? Então eu tava me preparando muito para essa oportunidade, consegui entrar ali, encontrei pessoas de bem ali, sabe? Não só a comissão técnica, né, minha ali, que é o Patrick, que é o preparador físico, ele é preparador físico / auxiliar, é a galera que se ajuda, né, o Diego também, o preparador de goleiro, aí eu encontrei João Marcos, né, na categoria Sub-13, aí tem o Ramon com o Juliano na 17, Alisson, Rangel na 20 ali, são pessoas que me abraçaram nesse momento, assim, sabe, queira ou não, uma coisa é você acompanhar de cima, outra coisa é você viver ali, sabe? Então, você tem que tomar as decisões. Então, mudou a chave muito rápido pra mim, né? E aí eu cheguei, faltavam 2 semanas pro campeonato estadual começar. Foi muito em cima, foi muito na hora, mas aí a gente adaptou, conversou, bateu um papo. Sandro, Israel, né? Também ajudando nesse processo aí. O staff lá em si, né? Da cidade de Vozão funciona muito bem. As categorias que não estão disputando os campeonatos, né? Os treinadores, os preparadores físicos, né? Sempre estão auxiliando a gente, ajudando, batendo um papo, né? Porque, queira ou não, eu vivi a parte de dentro de campo, né? Fora do campo é tudo novo, né? Para mim. Então, eles puderam me dar alguns feedbacks bem legal, né? Encontrei um grupo muito legal também, os meninos muito bons, né? Haja vista a campanha que fizeram, né? Fizeram um campeonato muito regular. Né, das 13 jogos, nós ganhamos 12, perdemos só o clássico, né, que foi na primeira fase. Então, foi um campeonato bem legal, sabe? Foi a primeira experiência, assim, comecei com o pé direito, sou muito grato a Deus por tudo, mas foi uma experiência muito legal que eu vou guardar pro resto da minha vida, assim, sabe? Agora é questão de aprender, né? Agora subiu a régua, né? Quando você faz um bom trabalho, a pressão pro outro ano já fica, então a gente já tá até se preparando, né, agora. Já estamos em dezembro aqui pensando já em 2024, já estamos... Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje da estrutura de base do Ceará, porque o Ceará, nos últimos 2 anos, ele vem ganhando os campeonatos de base do estado, é quase como uma hegemonia do Ceará dentro do estado. É um clube que nos últimos anos vem ganhando aquele certificado de clube formador, pagou recentemente, no ano passado, se não me falha a memória, o antigo CETEM, hoje Cidade de Vozão,
que é uma estrutura grande dedicada somente à questão da base. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura do time hoje de base, já que você está inserido nas categorias de base, em uma das categorias, mas que você falasse para a gente geral, né? Questão de formação, quem são alguns destaques que podem surgir nos próximos anos, de nomes que você pode citar para a gente, de garotos aí da base? O que você pode falar para a gente do investimento que o Ceará faz hoje dentro da sua base? Então, a cidade de Vozão, né, ela tem uma estrutura muito bacana, né? Na época que eu era atleta ainda, né, às vezes a gente vinha para cá para utilizar o CT, né, da base, que tem campos muito bons, né, que tem uma estrutura física muito legal e o trabalho humano de lá também é excepcional, sabe? Os setores funcionam muito bem, não só, né, a questão de campo, mas você tem um suporte, né, psicológico, você tem um suporte, né, geral, assim, de físico também, você tem alimentação excelente, alojamento dos meninos, os meninos moram, tipo assim, eu falo que hoje se eu tivesse um filho homem que tivesse para jogar aqui, eu colocaria ele dentro do Ceará ali muito tranquilamente, que eu deixaria ele morar ali dentro do CT, porque o cuidado que eles têm não só com os atletas, né, mas com o homem em si, né, como o ser humano, né, você vê meninos, né, novinhos ali, aquele rosto bem novinho. Eu falo, cara, como é que esses meninos saem de casa nessa idade, assim, mas você vê ali o cuidado que o clube tem, né, que as pessoas têm, né, não só com a parte física, mas com a parte mental dos atletas ali, é bem bacana, né, a estrutura é muito boa, né, eles te dão condição de trabalho muito legal, né, como no profissional, na base também, a questão financeira também, eu não tenho um A reclamar, né, ali você olha, ali você fala, você sabe que é um clube que você trabalha, que você vai receber em dia ali, que eles te dão essa condição de trabalho, né, a estrutura é muito boa, a hegemonia que foi criada aí esse ano foi um ano excepcional, né, para a base, você pega aí o futebol feminino com título, a base com títulos também, né? E você vê que é um trabalho humano, um trabalho de captação, um trabalho de formiguinha, né? Às vezes assim, né? Você ir buscar um atleta lá no interior de alguma cidadezinha, você vê o cuidado que eles têm nessa captação, né? Que não só no profissional, mas na base também já funciona assim. Então esses setores estão bem interligados, né? Hoje a gente vê o captador do profissional, estava lá na base, lá, podendo analisar, né? Tava tendo jogo do Sub-20 agora, foi na terça-feira, hoje vai ter um outro jogo, então o captador profissional está lá, o Ricardinho fazendo esse elo agora entre profissional e base também, assistindo o jogo, sabe? Os diretores assistindo o jogo. E isso é muito legal, cara, essa interação, sabe? Creio que futuramente, né, a gente possa ver esses talentos, né, da base, né? Não adianta só a gente ser campeão na base e não aproveitar esses talentos dentro de um profissional, né? Então, eu creio que nesses próximos anos aí, alguns atletas vêm surgindo. Você pega hoje assistindo o jogo, né? Você vê o Jonathan e o Iago, a dupla de zaga ali, que seguramente poderia estar figurando entre os profissionais, o Time César, sub-20, no caso, isso, do time sub-20. O César, o goleiro, né? Tem o Ezequiel que já participou de alguns jogos, né? Pelo profissional, que é o atacante. Você pega do sub-17 o Caio, que é um menino que bem promissor, que Tem um é Melk também, é que uma fala um joia, o monte Melk também, também, que é um menino que já está no sub-20, mesmo com a idade de 17, né? A preparação deles estão fazendo aí para fazer uma boa copinha também, né? Então você vê bastante atletas promissores dentro do clube, né? E a gente pretende vê-los, né, futuramente dar bastante alegria ao torcedor, sabe? A gente vive um momento no profissional, né, esse momento mais difícil. A gente sabe que para essa estrutura, né, o Ceará, ele chegou no patamar, né, falando de estrutura. O Ceará construiu um patamar, um legado muito bacana, né? Só que para isso funcionar, você tem que ter investimento. O investimento sobe também, né? O investimento para manter uma estrutura boa, né, requer um investimento alto. Então, a gente luta, né, não só eu como funcionário também, mas como torcedor, para que o Ceará se estabeleça novamente na Série A, sabe? Tenha essa continuidade na Série A, para que esse investimento possa aumentar na base também e potencializar ainda mais, né, uma estrutura, né? Porque não adianta você ter uma estrutura e não potencializar isso aí. Então, quando você tem investimentos aí, quando você capacita os profissionais, quando você capta melhor, o profissional vai colher frutos a curto prazo, eu creio. Perfeito. E pegando ainda esse gancho do Thiago Alves, treinador, fica muito aquela pergunta, né? Como é que é o perfil do Thiago Alves como técnico? A gente tá falando de uma categoria que é sub-15, né? Tem que ter ali um pouco mais de cautela, não pode ser mais cobrar tanto de um jogador do sub-15, porque ele ainda tá naquele processo de formação, tem aquela coisa de deixar o atleta
saber que pode errar no campo por conta da idade dele, que vai amadurecer. Mas queria saber do Thiago Alves como é que ele é ali conversando com os garotos. É um cara mais paizão, é um cara mais que chega firme nos atletas. Perfeito. Eu falo com eles, cara, que eu vivo o meu sonho na vida deles agora, sabe? Porque assim como eu sonhei, eu projetei, eu lembro quando eu tinha essa idade, sabe? Que é uma dificuldade muito grande, cara, né? Para você ter que estudar, ter que conciliar estudo com treino, ainda uma vida social ainda, né? É difícil, cara, sabe? Porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você renuncia a muitas coisas para poder se tornar um atleta. E eu falo isso para eles, né? Que para você quer viver o sonho, você tem que pagar um preço, né? E esse preço é alto muitas das vezes, sabe? É você deixar de sair, é você deixar de ter essa infância, né, deles, que a gente olha para eles assim, eu chego lá, né, a gente tem uma cobrança, porque a gente tem cobrança por resultado também, né, não adianta a gente falar só informação, a gente tem essa cobrança por resultados também, não é uma cobrança como no profissional, mas há uma cobrança. E muitas das vezes a gente até cobra eles, mas a gente para olhar e fala assim, cara, são meninos de 15 anos, cara, né, são né, crianças ainda. Só um adendo ainda. isso que você falou aí, da questão dos caras saírem mais cedo, né, de casa, para viver esse sonho, e renunciar a algumas coisas. Eu até comentava internamente aqui esses dias que o futebol ele tem isso. O cara ele amadurece mais rápido. Você tem jogador de 17 anos que você olha, o comportamento do cara é como se fosse um cara de 26, 27. Porque você sai de casa muito cedo, você sabe que você tem que se dedicar. Você olha pro cara, não parece um menino por conta dessa aceleração que ele faz de personalidade, né? De maturidade, para poder, acho que, chegar a esse sonho. É incrível como você olha para um time de base, às vezes um sub-17, não parecem jogadores de 17 anos, parecem caras já mais velhos, né? Perfeito, e muita gente projeta muita coisa em cima desses meninos, Sem dúvida né? alguma. Então, tem famílias que apostam tudo nesses caras, né? Então a gente tem até que ter esse termômetro, sabe? Porque às vezes são meninos ainda que têm uma carga, né, muito grande, né? Num contexto, né, de familiar, sabe? Então, e eles já sabem o que quer, sabe? Tem muita gente que tem um staff legal por trás, né? Tem uma base familiar legal. Agora tem meninos ali que, vamos botar, que tem 20 anos que desde os 15, 14 estão fora de casa. Então você tem que saber, né, conviver em grupos, você tem que saber arrumar suas coisas ali. Não tem o pai e a mãe sempre para estar dando aquele carinho, né? Então você fica mais cascudo, né? A verdade é, você tem que aprender a se defender, conviver no meio de pessoas que você não... E é bacana, cara, isso que... Essa amizade que os meninos têm, tá, sabe? Eles passam o ano todo, passa mais o tempo com eles do que com a família, né? Então a família deles viram os próprios amigos, né? Então você vê um defendendo o outro ali em coisas pequenas, assim. Eu sou muito observador, sabe? Então às vezes você vê quando um menino da categoria maior vem dar uma bronca no outro, aí a galera compra briga, sabe? Eles se defendem ali dentro, né? Legal. Mas essa cobrança eu falo assim, né? E eu sou um cara que, como eu vivi isso, então eu posso... Tem horas que eu falo como amigo, né? Tem horas que eu tenho que falar como treinador também, tenho que ser mais duro, porque graças a Deus eu pude ver, né? Aquilo que deu certo pra mim e aquilo que deu errado, né? Então eu passo isso pra eles, mas a escolha sempre vai ser deles, né? Eu nunca sou de impor nada, né? Eu falo assim, ó, o caminho certo é esse, o caminho errado é esse. Tá aí, escolhe, né? Aí cada um vai tomar a decisão. Sou muito tranquilo, né? Gosto de botar muito argumento, né? Não sou de imposição, sabe? Eu gosto de bater um papo, né? Falo bastante, né? Porque são 4 pilares que eu vejo hoje, né? A parte física, técnica, tática e a mental, né? A mental, hoje em dia, você pega, né? Essa geração nossa, a parte mental é bem fragilizada, sabe? Você pega de meninos, então aumenta ainda mais. Então eu procuro bater um papo, sempre sentar com eles ali um pouquinho, bater um papo descontraído, falar um pouco, né, sobre projeção de carreira, né, sobre investimentos também que tem que ser feito na vida deles, né, sobre visualizar algumas coisas. E é isso, a minha linha de treinamento, né, procuro trazer bastantes conteúdos, né, táticos, técnicos, de fundamentos também, porque a gente está trabalhando com formação na minha categoria ainda, né, então como eu falei, ainda são jovens, né, ali do 17 pro 20 já é mais refinamento, né? Mas aqui a gente constrói esse alicerce desde o 12, 13. No 15 já vai começando essa transformação. Pro 17 já tem jogadores prontos, né? Você vê um menino de 17 anos sendo campeão brasileiro ontem, né? Exatamente. Então, você vê como o futebol tá muito precoce hoje em dia. Esse amadurecimento que o Breno falou, né? Teve o Felipe Jonathan também aqui, que ele tinha uma liderança no campo, que ele assumiu a lateral esquerda do Ceará no período e ficou direto. O Arthur Cabral, quando surgiu também. Exatamente. O Arthur Cabral era o titular do Ceará, do time profissional,
o time jogando, sabe, grandes competições e ele não sentia o peso, cara. Ele Uhum. não sentia o peso. Ele foi titular com o Elton no banco, cara. Exatamente, Isso. cara. Você coloca o Elton É. no banco, o Elton. Aí o Felipe Jonathan com o João Lucas também, que é um cara bastante rodado. Isso. Felipe Jonathan entrou num... Rapaz, eu lembro até hoje, né? O primeiro Corinthians jogo ou dele Santos, né? foi contra o Corinthians, cara. Corinthians, isso. Né? Ele assumiu a posição e não saiu mais. É um menino que tem uma maturidade, sabe? Ele sabe o que quer. Ele já projetava... Isso que ele tá vivendo hoje, ele já projetava naquela época, Uhum. sabe? Ele falava, eu vou ser isso, eu quero isso, e hoje tá acontecendo. Tá E o irmão colhendo dele frutos. trabalha na base, né? Trabalha na base. É no Ele é sub-15 ou do 17. 17. Né? Ele tá no sub-17, ele tem 16 anos. Ano que vem ele já vive o último ano de 17 dele ali. Um bom atleta também, né? De vez em quando eu bato papo com ele também, né? Falo do Felipe, mando abraço pro Felipe também. Joga na mesma Legal. posição do irmão dele, não? Sim, É a joga mesma? ali pra trás, né? É. Canhotinho não, Sempre. né? Aí você me Acho que pegou ele- agora. Eu acho que ele é destro, é. se não me engano ele Eu é tava destro. vendo... Ele é destro, é. Se não me engano ele é destro. Legal, Ele joga ali de irmão. lateral pra zagueiro. Eu já Já vi que ele você estava fazendo falando alguns... no começo, você falou, deixou transparecer aqui que um dia você quer passar também para trabalhar como treinador do profissional, né? Isso. Uhum. Você tem algum tipo de prazo, de projeção? Olha, eu quero daqui a X anos estar no futebol profissional. A tua ideia já seguir como treinador, ou de repente você passaria para ser um auxiliar, para depois ficar um treinador de profissional? Como é que você planeja essa transição da base para o profissional e em quanto tempo? Então, eu falo assim que tudo é meio louco, assim, a gente projeta as coisas, mas o plano de Deus é uma coisa que muda assim muito rápido, e o futebol ele é muito dinâmico, sabe? O futebol, ele muda muito rápido. A verdade é essa. Eu vim para cá, né, para fazer uma observação técnica. Projetava fazer o quê? Eu falei, não, quero começar como auxiliar, né, para poder vivenciar, né, poder ver até o erro dos outros, né, para mim poder aprender, né? Então, tipo, eu planejava isso tudo na minha mente. E do nada eu virei treinador, assim, sabe? Tinha que tomar as decisões sem ter vivido previamente nessa experiência. E aí tive que aprender na prática, né? Então, pretendo, né, realizar esse processo um pouquinho mais, né, de vivenciar a base um pouco mais, de poder ter esse processo, esse crescimento aí, né? A curto prazo eu vejo na base ainda, eu me vejo muito na base, eu quero viver esse processo aqui, eu quero poder aprender bastante, poder conversar bastante também com ex-treinadores meus, né? Com os meninos também que estão na base ali, que já vivenciaram muito mais do que eu. Tem um Alisson ali que tem quase 8, 10 anos de clube, né? Sim. Dentro, que é o treinador do Sub-20. Né, a galera também do 17 ali, então eu troco muita ideia com eles ali dentro, ali, né? Procuro ver bastante, né? Procuro aprender. E são os processos, né, cara? Eu creio assim que vou caminhando, aí a partir do momento que as oportunidades vão surgindo, a gente vai avançando, né? Eu vi uma frase muito legal esses dias, né, cara, que é melhor você se preparar para uma oportunidade e não tê-la, né, do que você ter uma oportunidade e não estar preparado, Tá preparado. né? Então eu vou me preparar para quando a oportunidade vier, abraçar ela e poder ir avançando, né, processo a processo, degrau a degrau, sem queimar etapas, né? Porque eu vejo assim, me projeta assim, vai acontecer sim? Não sei, né? Só Deus, né? O futuro a Deus pertence. Se permanecer aqui no Ceará, ficarei muito feliz, né? Que é um clube que eu quero ajudar, eu quero poder... Não é nem ajudar, né? É uma questão de gratidão, né? Eu fui mais ajudado pelo Ceará do que ajudei, sabe? Então eu tenho uma gratidão muito grande, né? Pelo clube, pelas pessoas que fazem o futebol aqui. Pretendo permanecer para poder dar mais alegria a essa torcida, para poder entregar resultados, sabe? Eu quero entregar muito resultado aqui dentro ainda, porque eu sou muito grato pelo que me fizeram aqui, sabe? Perfeito. E essa questão de trabalhar internamente, tem uns caras conhecidos seus ali que jogaram com você também no período de jogador, que trabalham ali nos bastidores do Vozão, né? O João Marcos está assumindo a equipe sub-13 do Ceará. Tem também o Ricardinho, que agora é assessor de futebol do Alvinegro, que até na coletiva que teve recentemente, né, da nova diretoria de futebol do Alvinegro, eles falaram que o Ricardinho vai ter um papel importante nessa base do Ceará, né? Como é que é pra você trabalhar com esses caras que no campo foram ídolos do Ceará e que agora também estão ali ajudando e contribuindo com a base alvinegra? Perfeito, a gente bate muito papo sobre isso, né, cara? E são pessoas de confiança, cara. Você trabalhar com pessoas de confiança é a melhor coisa que tem, sabe? Você poder falar sobre algo técnico e ao mesmo tempo, né, ter aquele momento de descontração, né? Você poder falar, explanar aquilo que você pensa, né, para pessoas que você confia, né? Então são pessoas de total confiança, a gente senta, bate um papo. Apesar de ter uma hierarquia ali, né? O Ricardinho tá num posto Sim. lá, o João tá em outro, mas a gente sempre
bate um papo legal. O João Marcos é um cara que vive, cara, Ceará. O João Marcos é impressionante, cara. Você bate um papo com ele assim, é um torcedor que tá ali dentro, sabe? Uhum. Ele é um cara que eu falo que eu respeito muito ali dentro, como outros, sabe? Mas o João, a gente tá mais próximo, né? Sim. A categoria dele trabalha na mesma hora que a minha, né? Então a gente tá sempre batendo um papo. Então é um cara que eu respeito muito ali dentro, é um cara que como a torcida tem um respeito muito grande por ele, porque ele conquistou, né? Não é uma coisa Sim. imposta, sabe? Mas é uma coisa natural dele. Então, o Ricardo também, a gente trabalhou junto, o Ricardinho, eu trabalhei com o Ricardo, eu conheci o Ricardinho em 2012 na Ponte Preta, né? Nós jogamos juntos. O Ricardinho é lá de Piracicaba, né? Então, a gente tava ali, a gente batia um papo, a gente viveu várias épocas, assim, né? Lá atrás, no começo, aí hoje a gente pode ver, né? Um jogador realizado como ele é, né? Vivendo aqui dentro, teve uma história bonita aqui dentro do Ceará também, né? Conquistou, assim como o João, né? Como os outros atletas aí também. Aí batendo um papo agora com o Mancini também deixou uma porta muito legal aberta pra gente no profissional, sabe? Né? Ele é um cara de fácil trato, assim, né? Ele chega, ó, precisando de alguma coisa, precisar de bater um papo, vem pra cá, as portas estão abertas. Então, eu creio que esse elo, essa comunicação, né? Essa proximidade, eu creio que todo mundo tem a ganhar, né? Não só o profissional, mas a base também, né? Então, essas pessoas, assim, pessoas que fazem o Ceará, que tem essa identificação, cara, né, dificilmente dá errado, assim, né? Porque você vai bater ali na porta ali até você conseguir, né? Porque, assim como eu, creio também que o João, o Ricardinho tem uma gratidão muito grande pelo clube, né? E essa identificação, eu falo assim, que você tá aqui dentro do Ceará e não viver o Ceará é impossível, né? Por essa cobrança, por tudo que é ali, sabe? Então é bem bacana, a gente vive isso. E creio, né, que se Deus quiser a gente possa entregar bastante resultado ainda pro Ceará e fazer esse clube gigante se tornar ainda maior. Perfeito. Hoje aqui no nosso TeraCast, um episódio especial com o Thiago Alves, um cara que eu vou colocar você também assim, que tinha um respeito da torcida e que se tivesse mais Thiago Alves na temporada de 2022, o Ceará não teria caído, né, por conta dessa responsabilidade de vestir a camisa do Vozão e ter essa noção de contribuir com uma coisa para além daquilo que é jogar as 4 linhas, conquistar 3 pontos numa partida. Muito obrigado, Thiago Alves, por ter participado aqui do nosso TeraCast. Espero também poder contar com você em outras oportunidades por aqui. Quem sabe com um tricampeonato estadual, ou então subindo de categoria. A gente espera também sempre bater um papo legal com você. Rapaz, agradeço o convite. Sempre bom falar do Ceará, né? Sempre bom estar batendo esse papo e me coloco à disposição. E se Deus quiser, ano que vem aí a gente trazer histórias novas, trazer resultados bons também, né? Então, esse é o intuito que a gente tá aqui. Agradeço o convite, agradeço por tudo, né? Mandar um abraço aí pra galera aí também que tá acompanhando, né? Sim. Então, que possa ser um ano de vitórias dentro do clube, né? E fora dele também. Perfeito. E agradecer o aniversariante do dia 7 de dezembro. Brenão, muito obrigado mais uma vez pela parceria, companheiro. Satisfação minha, Samuel, estar participando mais uma vez aqui do TeraCast e ter a oportunidade de conversar com o Thiago Alves, a quem vi jogar e hoje como treinador, também acompanhei alguns jogos já do Ceará Sub-15 e podendo bater esse papo com ele aqui. Quem sabe na próxima ele não volte aqui, nós já no time profissional, né? Exatamente. Fazendo parte da comissão técnica, né? É isso, cara. E o Thiago Alves é um cara que a gente quer um bem danado, né, cara? E agradeço demais mais uma vez a assessoria do Alvinegro, o Matheus aqui ajudando no suporte também, o Israel Simonton. Forte abraço, Francisco Vitor, né? Aproveitando a folguinha, né? A férias. Bom demais, hein, companheiro? Tá daquele jeito, né? E você que acompanhou aqui na TV Diário, muito obrigado pela sua audiência. Se acompanhou da metade do episódio, vai lá no YouTube do Jogada SVM, vai ter o episódio completo, recheadinho, com muita informação da base do Alvinegro e sobre a história do Thiago Alves. Espero você mais uma vez na próxima semana aqui com a gente e também contando com a sua belíssima audiência, torcedor. Forte abraço e até a próxima.